Aconteceu hoje a convenção do PL, que oficializou a candidatura de Bolsonaro para disputar mais uma vez a presidência da República. O Bolsonaro discursou um discurso que ele ressuscitou velhas mentiras e criou novas mentiras, obviamente. O Bolsonaro ele tem como objetivo arregimentar a sua base de apoiadores, claro, para fugir da prisão, mas também por um motivo político. E é esse motivo político que tem preocupado e muito o Lula e por isso que nós temos que fazer esse vídeo. Mas antes você vai colocar nos comentários o que você achou do discurso do Bolsonaro. Foi um discurso cheio de mentiras? Foi um bom discurso? E parece que o Centrão conseguiu domesticar o Bolsonaro, ou não? Deixe também o seu like, vocês estiveram muito bem no like, muito obrigado, mas continue dando like no vídeo e também se inscrevam no canal. E hoje aconteceu a convenção do PL. Foi agora pela manhã, acabou de acontecer e o Bolsonaro discursou. Foi um discurso bem na linha das expectativas do Centrão. Até a própria Michelle, a primeira-dama, participou. Havia toda uma discussão se ela participaria, se ela não participaria por conta de problemas na campanha. Já fiz vídeo explicando, vou deixar o link aqui no card. E a Michelle a gente fala hoje à noite. E teve depois o discurso do Bolsonaro. O Centrão estava pressionando o presidente para que ele não falasse nada sobre TSE ou sobre o STF e sobre as urnas. Porque foi identificado internamente na campanha do Bolsonaro que toda vez que ele faz esse tipo de discurso, ele perde apoio ao invés de ganhar novos apoios. E o objetivo era que o Bolsonaro concentrasse o discurso dele nas realizações do governo. Mas o Bolsonaro ele sempre dá um jeito de eclipsar as conquistas ou as pequenas conquistas do governo dele com polêmicas vazias como o que aconteceu essa semana. Nós tivemos uma redução do preço dos combustíveis essa semana, só que o Bolsonaro não conseguiu surfar essa onda por conta das bobagens que ele fez ou que ele falou naquela reunião no início da semana. E a estratégia da campanha do Bolsonaro é fazer com que o Bolsonaro concentre as suas falas nas realizações do governo e deixe os ataques às instituições para terceiros, no caso do Walter Braga Neto, que é o vice do Bolsonaro. Só que esses ataques do Braga Neto podem provocar problemas para a campanha do Bolsonaro, como nós já falamos aqui pela manhã, vou deixar o link aqui no card. E o Bolsonaro ressuscitou no discurso dele velhas práticas, como aquele kit que ele falou no passado, associou Lula a drogas e várias outras coisas. E ele também chamou a população, os seus apoiadores, para serem um grande exército dele, para lutarem pela liberdade, morrerem pela liberdade, coisas do tipo. E aí a gente sabe que o Bolsonaro vai fazer isso e não tem nada de golpismo. Talvez algumas pessoas da imprensa queiram falar, ele tá chamando as pessoas para dar um golpe. Não, não é esse o objetivo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem como objetivo arregimentar as suas bases de apoio, consolidá-las para conseguir entoar a retórica do perseguido para fugir da prisão. Isso a gente sabe. Mas também tem uma questão política aí, e é essa questão política que o Lula já percebeu e também está bem preocupado com isso. E se você chegou até aqui, claro, se inscreva no canal. Esse movimento, o bolsonarismo, sempre existiu na sociedade brasileira. Só que ele estava espraiado entre candidatos e partidos, estava disperso. Até que em 2018, o Bolsonaro ele surge como uma liderança nacional e ele consegue aglutinar todas essas pessoas em torno dele, formando ali aquele bloco de 30%. E 30%, pessoal, da população é um ativo muito valioso que o Bolsonaro quer manter. Ele quer manter, claro, para fugir da prisão, com a retórica do perseguido, tentando, além disso, empurrar com a barriga os processos até 2026 para se candidatar novamente a deputado federal, vencer e ter as prerrogativas do seu cargo de novo. Mais ou menos como o Eduardo Cunha está tentando fazer agora. Mas também, pessoal, e aí que está a preocupação do Lula, o Bolsonaro ele pode acabar sendo a única oposição viável ao novo governo Lula. E isso é muito preocupante e preocupa demais o Lula. Por isso que eu sempre falo, e nós temos que retomar essas discussões aqui no canal, é importante que haja oposições viáveis ao Lula, caso ele ganhe, e ao que tudo indica, ele vai ganhar. E quando eu falo oposições viáveis e oposições fortes, eu quero dizer oposições que a população ela possa olhar e se identificar. Tanto à direita como à esquerda. Porque se nós não tivermos essas oposições que a população possa se identificar, a oposição que surge naturalmente contra o Lula será o bolsonarismo. E o bolsonarismo ele tende a se fortalecer, voltando em 2026 ainda mais forte. E é por isso que nesse pleito não basta somente derrotar Bolsonaro, é necessário espraiar o bolsonarismo, é necessário diluir todo o bolsonarismo.
Caso contrário, pode acontecer o que aconteceu lá nos Estados Unidos com Donald Trump. O Trump foi derrotado no pleito em 2020 por Joe Biden, foi. Só que a votação do Trump foi uma votação muito expressiva. O Trump foi o segundo presidente mais votado na história dos Estados Unidos. Ele perdeu somente para a votação do Joe Biden, que foi o vencedor. Só que hoje, a grande oposição ao Biden é o Donald Trump. E nem dentro do Partido Republicano, novas lideranças conseguiram surgir para poder derrotar o Donald Trump. Então ele conseguiu criar uma retórica que o fortaleceu e continua fortalecendo dentro do Partido Republicano, tornando ele a única oposição viável ao governo Joe Biden. Então lá nos Estados Unidos, quando você pensa em Joe Biden, em oposição, você pensa automaticamente no Donald Trump. E isso pode acontecer aqui no Brasil e é por isso que o Lula já está se programando, já está se preparando e está preocupado com toda essa situação. Você concorda comigo? Deixe nos comentários o que você acha de toda essa situação e, claro, também se inscreva no canal. E é por isso, pessoal, que o Lula está tentando fazer esse amplo movimento. Por isso que mesmo Marina Silva criticando, falando que o Lula está sendo pragmático demais, e ela está errada nesse ponto, porque o Lula vem fazendo certo, o Lula está conversando com todo mundo. Por isso que o Lula vai estar conversando com os empresários, por isso que o Lula vai e conversa com os ruralistas também, porque ele precisa cercar e fazer essa grande frente ampla contra esse bolsonarismo também. Também contra esse bolsonarismo. Porque olha só o que. Por isso que o Lula chegou no almoço com o Rodrigo Pacheco e falou o seguinte: essa não é uma candidatura de esquerda, não é uma candidatura minha, é uma candidatura do Brasil. O Lula quer fazer com que esse governo seja uma espécie de governo de transição. Nós temos que colocar o Brasil de volta nos trilhos. E eu preciso de todo mundo comigo. Como ele falou lá, Rodrigo Pacheco, vou deixar o link aqui no card. E por que ele está falando com os empresários? Por que o Lula está falando com os ruralistas? Porque ele não quer que haja um endosso, um respaldo a essa oposição vinda do bolsonarismo que pode ter contra o governo dele. Porque o Lula sabe que não vai ter oposições fortes contra ele ou identificáveis, tanto da direita quanto da esquerda, sendo assim naturalmente o bolsonarismo como sendo a oposição a ele. Então ele não quer que ruralista, ele não quer que empresário endosse novamente esse movimento nefasto que resultou na morte de 700 mil pessoas. Esse é o objetivo do Lula. E ele está muito preocupado com isso. Por isso que ele vai e conversa com o Michel Temer. E petista, o Temer ele vai ser essencial para mostrar para o país, para mostrar para os empresários e para todos os segmentos: olha, eu não sou um presidente vingativo, eu estou conversando com todos, até com o Temer. Esse foi o objetivo que o Lula teve ao trazer o Alckmin para a base do seu governo, para ser o seu vice. Para pacificar. E o Temer ele tem uma influência forte ao mercado. O Lula precisa evitar que o mercado endosse o bolsonarismo a partir de 2023. E precisa trazer o MDB para dentro do partido, para a base de governo, já agora. E não em 2023, porque vai ser necessário sentar-se ao Congresso para negociar. O Lula vai ter que negociar com o Arthur Lira. E eu já fiz vídeo, vou deixar o link aqui no card. E você tem que se inscrever no canal. E por que o Lula vai ter que negociar com o Arthur Lira? Porque o Auxílio Brasil de R$600 precisa ser aprovado a partir de 2023. Porque se não houver essa perpetuação do valor de R$600, em janeiro já corta o benefício, a aprovação do Lula já cai e o ano que vem nós vamos ter um enfrentamento muito forte de recessão, possivelmente, e de inflação. E aí a aprovação tende a cair ainda mais. E muitos estão falando o seguinte: mas o Lula pegou o governo destruído do Fernando Henrique Cardoso. Não. O nosso país estava muito certinho com as instituições funcionando. E mesmo que você ache que o governo do Fernando Henrique Cardoso estava um desastre, o governo agora está muito pior. Muito pior. Então, se você achou que estava desastroso antigamente, agora está muito mais danoso. E para piorar, o Legislativo controla hoje 25% das emendas livres. Que são emendas livres? São aquelas parcelas do orçamento que não estão já reservadas para pagar despesas obrigatórias como salários. 25%. Sabe quanto era em 2015? 5%. 5%. Agora nós estamos em 25%. Um quarto do orçamento das emendas livres são controladas pelo Legislativo. Isso é muito ruim porque dificulta a realização de políticas públicas por parte do Executivo. Então você pode ter duas cidades, a cidade A e a cidade B, cidades vizinhas, com os mesmos problemas. Com tudo muito parecido, só que a cidade A, pelo fato dela ter ali um deputado que é próximo ao presidente da Câmara, pode receber mais verbas do que a cidade B. Isso desregula completamente a construção de políticas públicas e a melhora da vida das pessoas. E é contra esse tipo de parlamento que o Lula vai ter que enfrentar. E ele precisa já negociar com o Arthur Lira agora, em novembro. E o MDB representa ali, com o MDB, essa bancada do Lula, compondo com os partidos de agora, né? Com as composições de agora da bancada, o Lula teria aproximadamente 260 parlamentares.
260 com o MDB. Sem o MDB, teria 230 aproximadamente. Ou seja, o apoio integral do MDB é importantíssimo. Com o PSD, teria aí 313, estaria praticamente aprovado a prorrogação da PEC. Ou melhor dizendo, a prorrogação do Auxílio Brasil de R$600. Então perceba que não vai ser um cenário fácil. E o Lula não pode, esse é o objetivo do Lula, não permitir que o bolsonarismo, enquanto movimento, se consolide como sendo a sua oposição. Esse é o objetivo do Lula. É isso que o Lula quer fazer. E aí isso está ficando cada vez mais claro. E nós precisamos entender esse movimento do Lula, os petistas precisam entender, o Temer vai ter que vir, não tem jeito, não vai ter como fazer essa negociação com o Arthur Lira agora sem o apoio do MDB e também não vai ter como governar o país sem o apoio do MDB, sem o apoio do Kassab, fazendo um congresso forte para evitar assim choques com o Congresso, porque o Congresso hoje domina e domina muito o orçamento, dificultando as políticas públicas do Executivo. Olha só o pepino que vai acontecer e tendo um bolsonarismo crescente como oposição, caso as arestas com outros setores e segmentos da sociedade não sejam aparadas e esse povo pode apoiar o Bolsonaro e o bolsonarismo futuramente. De novo.